Nós vamos falar agora de uma palestra do Tarcísio de Freitas em que ele praticamente se lançou como candidato. Ele falou, criticou a política externa do Lula, citou Juscelino Kubitschek, disse que vai fazer 40 anos em 4 e não sei o que lá, um desenvolvimento do país. Eu sinceramente acho isso errado, o Estado tem que diminuir de tamanho. A parte de cortar ministério eu achei legal, ele elogiou o governo do Milei, né, de ficar de cortar ministério, coisa e tal, né? Enfim, o discurso dele foi bacana, mas a grande dúvida dessa história é que a imprensa está vendendo isso como, olha só, o Centrão perdeu o medo do Bolsonaro e agora Tarcísio já é o candidato, pronto e acabou. Ninguém mais quer saber do Bolsonaro, o Tarcísio já é o candidato e pronto e não sei o que lá. E isso é uma coisa que me soa estranho, porque eu não sei se o candidato do Bolsonaro vai ser o Tarcísio. Até acho que tem uma chance grande de ser, mas não sei se vai ser o Tarcísio. Se o Bolsonaro apoiar o Tarcísio, Deixa aí, pessoal, nos comentários aí, qual candidato vocês apoiariam aí? Entre os candidatos possíveis candidatos do Bolsonaro, né? Que, se eu não me engano, é o Caiado, o Zema, né? Michele. Qual é o outro? Ratinho Júnior, né? Se eu não me engano, é o Ratinho Júnior. Entre esses aí, qual que vocês votariam, pessoal? Qual que vocês apoiam aí para a presidência? Deixa aí nos comentários. acho ótimo, excelente. Se não apoiar, eu não sei não. Eu não sei se o Tarcísio tem chance nessa disputa não, né? Enfim, eles estão querendo criar essa coisa, estão forçando a barra para colocar o Tarcísio como candidato. E aí o Cláudio Dantas A verdade é essa, né? Que o Tarcísio é o candidato do Centrão, cara. Essa é a verdade. fez um artigo aqui em que ele O explica Tarcísio sempre se mostra pró-Bolsonaro, que ele apoia o Bolsonaro, porque ele é grato ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez ele ser quem ele é. Mas a verdade é que o Tarcísio apoiado pelo Centrão. O Centrão apoia o Tarcísio. É o Centrão que quer o Tarcísio presidente. qual que é a estratégia da Faria Lima para, com essa candidatura do Tarcísio, resolver o problema da Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes e do tarifaço do Trump. Estranho isso, né? Que história é essa? Eu tenho um pé meio atrás, assim, com o Tarcísio, porque, se eu não me engano, o Tarcísio ele era ministro da Dilma, né? Do governo Dilma. Como pode, né? Eu também achei estranho isso aqui, mas vamos entender a estratégia que esse pessoal está pensando. Veja, o fato do pessoal estar pensando essa estratégia não quer dizer que a estratégia vai funcionar, não, né? Mas eles estão pensando essa estratégia. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem alguma coisa de verdade nisso daqui, mas eu acho que não vai funcionar essa estratégia, não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Me Desbloqueou, Eu Te Amo, Peter, Supremo Imperador do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, pessoal. Você que está chegando agora, que não conhece o canal do Peter, ó, recomendo, vale muito a pena. E claro, você que não é inscrito no meu canal ainda, peço que, por favor, se inscreva. Comenta, curte, compartilha. Isso ajuda demais no crescimento do canal, tá bom? Agradeço muito. Pois bem, o Tarcísio, portanto, participou de um seminário do Grupo Esfera, mais um desses grupos de empresários lá em São Paulo e coisa e tal, e fez um discurso que realmente, eu concordo, é um discurso de candidato. Não porque criticou a política externa do governo Lula, defendeu reduzir o número de ministérios, diz que o governo precisa ter o lema de crescer 40 anos em 4 e não sei o que lá, o que é uma coisa boa, bacana, tá botando uma perspectiva, né? Cara, só de reduzir o número de ministérios, isso aí já é um. Cara, isso é bom demais. Já enxuga bastante o governo. Um programa de governo, uma ideia de futuro no Brasil, o que eu acho que é importante nesse momento, né? Muito embora eu acho que se o Brasil vai crescer 40 anos em 4, é só se o Estado diminuir 40 vezes de tamanho. Aí o Brasil cresce 40 anos em 4, né? Não é o Estado que faz o país crescer, mas enfim. Ele está falando como candidato. O ponto aqui. O curioso é que a Folha de São Paulo vem falando isso, não é só a Folha de São Paulo, não. Outros jornais estão falando aqui, a CNN também, um monte de gente falando aqui sobre essa candidatura, como se o Tarcísio já tivesse candidato, já é candidato. É, ele pode não ter falado isso, mas que a imprensa já lançou ele como candidato, tá na cara, né? Do pessoal da oposição, já é o candidato do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não falou nada, já é, né? E aí que eu digo para vocês, no final aqui, ó, ele até fala que ele só vai ser candidato com o apoio de Bolsonaro. Não vai ser candidato sem o apoio de Bolsonaro. Então, o Tarcísio disse que, é verdade, tá falando como candidato, mas ele só vai ser candidato se tiver o apoio do Bolsonaro, no que faz o maior sentido no final das contas, né?
Então, o pessoal da imprensa está querendo colar essa ideia de que pronto, acabou, não interessa mais o Bolsonaro, o Tarcísio já é o candidato da oposição, né? E está falando isso muito forte e ocultando a parte em que o Tarcísio diz que só vai ser candidato se tiver o apoio do Bolsonaro. Então eles estão escondendo esse lado, estão escondendo essa parada aqui. Aí qual que é o interesse Estão querendo fazer a intriga da oposição, né? É, isso aí. da mídia nisso, né? Qual que é a lógica da mídia? Tem algumas outras informações aqui, ó. O Tarcísio for candidato a presidente irá para o PL, afirma Bebam água, viu, pessoal? Água é saúde. o Valdemar. Hoje o Tarcísio está no Republicanos, que também é da base de apoio do Bolsonaro, mas é mais fluido, né? Então eu também acho melhor o Tarcísio no PL, mas se vai ou não vai, isso daí eu acho que é meio irrelevante no final das contas. Mas repara como é que o pessoal já está discutindo a coisa como o Tarcísio candidato, né? Aqui, ó. Um de nós estará no Palácio do Planalto descaiado com Zema e Tarcísio, né? Estão esquecendo que pode não ser nenhum de vocês, né? Pode ser o Bolsonaro, né? Enfim, assim, o ponto que eu quero mostrar para vocês é que se você comparar a imprensa com o que a pessoa realmente disse, tem uma distância. A imprensa está forçando a barra para dizer que já é o Tarcísio candidato e acabou e não tem mais discussão nenhuma e Bolsonaro não interessa mais e já é o Tarcísio e coisa e tal. Para que isso? Porque se você olhar bem, isso não resolve o problema de ninguém nesse momento. O grande problema que você tem é o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky e a questão do tarifaço do Trump. Como é que vai resolver esse problema, né? E aí que vem o Cláudio Dantas, que traz aqui uma estratégia que seria a estratégia que essas pessoas estão pensando. Então, de novo, isso aqui não quer dizer que seja certo, que vai dar certo, que vai ser assim que vai acontecer, mas é como as pessoas estão pensando essa estratégia de usar o Tarcísio para resolver o problema do tarifaço e da Magnitsky, né? Então vamos ver o que está falando aqui, ó. Estão chamando de Operação Tarcísio de Freitas, né? Então tá aqui, ó. Quando o Flávio Dino ameaçou punir os bancos que cumpriram a Lei Magnitsky, criou-se um impasse que alimentou um pânico durante alguns dias. Como os bancos operam em rede, internacionalmente em dólar, o dilema atraiu um risco sistêmico para o setor. Os principais banqueiros do país, além de acionar seus caríssimos departamentos jurídicos, usaram suas relações políticas para pressionar o Supremo, né? Então, ou seja, teve uma confusão danada lá, né? Nos dias seguintes, a imprensa reproduziu diversas matérias com a preocupação da Faria Lima, o inconformismo de colegas de Dino com a decisão e as saídas jurídicas possíveis para o chamado impasse insolúvel. Como é que vai resolver esse problema? A Magnitsky está aí. Se os bancos não cortarem as contas do Alexandre de Moraes, pode ter sanções, né? Aí, olha só qual a ideia deles. Pela via jurídica, o caminho será empurrar com a barriga, né? Como cabe ao STJ homologar sentenças estrangeiras, os bancos deverão peticionar a corte a fim de obter seu aval para cancelamento de contratos de cartões, contas bancárias e investimentos feitos por alvos da Magnitsky. Então aqui eles explicam melhor qual é a estratégia no caso do STJ. Como eu falei para vocês, o STJ não tem nada a ver com isso, porque a sanção é feita lá nos Estados Unidos, não é feita aqui no Brasil, não vai vir nenhuma ordem dos Estados Unidos para o Banco Brasileiro dizendo, olha só, cancela a conta do Alexandre de Moraes aí. Não, não, não. A coisa vem, olha só, a gente descobriu que você está ajudando um cara sancionado na lista da OFAC, então nós vamos sancionar a sua empresa aqui nos Estados Unidos, vamos cortar acesso, vamos proibir você de trabalhar aqui nos Estados Unidos, a menos que você tire... Não é ordem judicial, não vai chegar nada judicial. Então o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, que os bancos vão entrar na justiça, no STJ, falando que, olha só, que receberam a ordem para isso, e daí que tem que cortar a conta do Alexandre de Moraes, e a análise pode demorar meses, e aí eles vão ficar enrolando os Estados Unidos, dizendo que, olha só, a gente peticionou o STJ, estamos aqui no meio do caminho e coisa e tal. Não é bem assim que a banda toca, né? Eu falo para vocês, essa é a estratégia dos caras. Não estou dizendo que isso vai funcionar. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque os Estados Unidos vai falar assim, então beleza. Então, enquanto vocês peticionam o STJ aí, eu vou cancelar. Toma uma multa aqui. Me paguei alguns bilhões aí em multa aí, meu amigo. Aí vocês podem enrolar à vontade. A operação de vocês aqui nos Estados Unidos, vão ficar todo mundo sem acesso a nada, e aí quando vocês resolverem, depois do peticionamento do STJ, vocês resolverem obedecer a lei ou não, a gente vai e toma a decisão correta, vocês voltam a ter apoio aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho isso daqui uma coisa perigosíssima, mais uma vez, né? O pessoal que tá brincando com fogo nisso daqui, porque o Trump tem muito interesse em fazer esse troço funcionar, né? A análise pode demorar meses, então adiando a aplicação de sanções por parte das instituições financeiras. Não, esse pessoal está entendendo errado, não vai, eles estão achando que isso vai parar, a coisa não vai. A sanção não é aplicada no Brasil, a sanção é aplicada lá nos Estados Unidos. Quem vai pagar vai ser a filial dos bancos brasileiros lá nos Estados Unidos, né?
que o tema está em análise pelo judiciário brasileiro. Então, isso aqui se eles estão pensando nisso mesmo, cambada de gente burra, não perceberam o tamanho do problema. Aí, pela via política, olha só, o caminho será empurrar a candidatura de Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo mantém boa interlocução com a Faria Lima e com a cúpula do judiciário, além de contar com o apoio do próprio Jair Bolsonaro, como demonstram mensagens divulgadas pela Polícia Federal. Pois é, mas as mensagens deixam claro que o Bolsonaro ainda não deu a decisão final dele, então não tem esse negócio não, né? Tarcísio, claro, não vai concorrer sem o aval de Bolsonaro, ponto final. Concordo, isso aqui é um ponto claro, né? Mas tudo indica que o ex-presidente está pronto para apoiá-lo, apesar da resistência de Eduardo e Silas Malafaia, que enxergam na articulação um tiro no pé para as ações nos Estados Unidos. As palavras são do próprio Eduardo. Aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados dele de que Tarcísio é igual a Bolsonaro. Uma clara mensagem que os Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga, pois com o Tarcísio, o Trump teria um aliado na presidência no Brasil em 2027, né? É aquilo que eu falo para vocês. Eu acho que, de fato, o Tarcísio ganhando em 2027 teria como, em 2026, né, assumindo em 2027, a gente teria como reverter essa coisa toda, teria como resolver o problema do mesmo jeito. Só ia levar mais tempo. Os Estados Unidos entrou nessa parada porque é mais rápido, né? E agora ele quer posar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão sendo pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima. Mas aí que... Isso aqui eu acho que é uma verdade, viu? Não sei, mas na minha opinião isso aqui é uma verdade. Tá, eu discordo desse ponto aqui, porque eu não acho que esse negócio de jogar para o judiciário, como eles estão falando aqui, vai resolver o problema. Não vai. Isso daqui é a solução que eles tinham antes. Isso daqui é o mundo que existia antes das sanções do Trump. Então, de fato, a Faria Lima estava apostando tudo no Tarcísio, estava todo mundo preparado para apoiar o... Não, a parte do judiciário ali não vai resolver porque a lei Magnitsky lá não é aplicada aqui no Brasil, né? Ela não tem efeito aqui dentro do país. Não deixa do Tarcísio ser uma solução para eles em 2026. Pode ser por esse motivo que a imprensa já lançou aqui, ó, o Tarcísio como candidato. Tarcísio, coisa e tal, todo mundo sabia disso. Embora conscientes que as ações do Alexandre de Moraes fossem absurdas e coisa e tal, estavam todos felizes porque não vai ter Bolsonaro, vão botar o Tarcísio lá, melhor que o Bolsonaro, não sei o que lá. Então, essa situação aqui é a situação antes. Isso aqui não resolve o problema da coisa, né? O que o Eduardo Bolsonaro está falando é que os bancos no Brasil vão ficar com essa impressão de que resolveram se tiver o Tarcísio. Por isso que estão forçando tanto o Tarcísio aqui, para apresentar isso como uma solução para o problema no final das contas. E aí justamente que vem o Tarcísio meio que se colocando como candidato nessa história, ou mais do que isso, o Tarcísio não se colocou como candidato. O que ele falou aqui, ó, é que o lema do próximo presidente poderia ser alguma coisa de um lema ousado, 50 anos em 5, ou alguma coisa assim, né? Porque justamente ele quer um líder que atraia a população que está desacreditada com política e coisa e tal. E, de novo, eu gosto do Tarcísio, acho que ele tem potencial para ser um bom presidente, sem dúvida alguma. Mas acho que ele não vai resolver o problema. Esse pessoal está achando que vão empurrar com a barriga com o Tarcísio candidato, convencendo o Trump de que o problema vai ser resolvido com o Tarcísio e coisa e tal. E agora que a coisa já começou o Magnitsky, já começou o tarifaço, isso simplesmente não vai acontecer. Então, embora eu entenda, eu acho que, vendo o que está acontecendo aqui, me parece que é exatamente essa a estratégia do pessoal. A estratégia do pessoal é empurrar com a barriga o negócio de sanção e tentar jogar para o Trump a ideia de que não, que vai ser o Tarcísio, que o Tarcísio vai ser presidente em 2026 e não sei o que lá. E dessa forma, meio que anular a pressão do Trump aqui no Brasil, ou anular essa coisa. Eu acho que isso não vai funcionar, como eu expliquei. Primeiro porque as sanções não passam pelo SJ, ao contrário do que o pessoal está inventando aqui. Não passa nada pelo SJ. Enfim, meus amigos, é isso. Deixa aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso aí. Cara, não sei. Eu sinto o Tarcísio assim, muito em cima do muro. Claro, isso pode ser uma estratégia dele para se livrar do Xandão? Pode. E eu acho que seria até inteligente fazer isso, né? Porque todo mundo que tá se colocando aí como candidato antes da hora tá dançando, né, meu amigo? E isso poderia tirar o Tarcísio da corrida eleitoral de 2026, caso ele, né, se lance candidato antes da hora. Mas eu não sei, será que é isso mesmo? Será que o Tarcísio não tá que nem alguns outros aí fizeram, se elegeram com a faixa Bolsonaro e depois traiu tudo? Eu tenho minhas desconfianças com o Tarcísio, viu?
Tenho mesmo. Se inscreva nesse canal, dá o like, ó. Mete bloco. Mete o dedo. Bota pra arrombar.